Para ajudar a gente nesse entendimento, está aqui comigo o meu amigo Daniel Latorraca, diretor executivo da Acrimate. Daniel assumindo recentemente a direção lá da Acrimate, Associação dos Criadores lá de Mato Grosso. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ajudar a gente a entender que momento é esse da pecuária e claro, do ponto de vista do pecuarista agora e entendendo como é que o pecuarista está vendo tudo isso, né, e que está acontecendo aí com o mercado. E gostaria de abrir o microfone aqui para você. Que momento é esse, Daniel? Que momento é esse que a pecuária está vivendo e principalmente como é que os criadores, os pecuaristas aí de Mato Grosso estão enxergando eh, esse atual momento da pecuária? Tem essa tensão da cota chinesa, mas será que o pessoal está preparado, Daniel? Olá, Alexander. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente com vocês aqui no Notícias Agrícolas, agora do lado aqui da pecuária, junto com todo o time da Acrimate, a diretoria. É um prazer contribuir aí e falar um pouquinho da percepção, né, dos nossos pecuaristas aqui do Mato Grosso, né, que no ano passado, inclusive, né, bateu o recorde de exportação. A gente exportou quase 1 milhão de toneladas, né? Foi 50% de tudo que a gente produziu. E como você disse, né? De fato, esse ano a gente teve várias notícias vindo do mercado exterior. Isso, com certeza, é consequência também, né, dos altos volumes que a gente envia mensalmente para mais de 92 países aqui da carne do estado, né? E sobre o que você comentou, né, para a gente, enfim, começar a comentar, a China hoje, de fato, é o nosso maior comprador, né, disparado, aí nós estamos falando de 60% dos envios aqui do Mato Grosso, né, que inclusive já está causando, né, uma aceleração na movimentação estrutural do nosso abate, né. O ano passado a gente abateu 7 milhões e 400 mil cabeças aqui no estado, das quais 43% tinham até 24 meses, né? Então, isso é extraordinário, do ponto de vista de ciclo produtivo e também de qualidade, de peso de carcaça, né? Com uma idade tão jovem como essa. E a gente foi, né, notificado, vamos dizer assim, com essa cota desse ano, que, de acordo com as previsões aí dos especialistas de mercado, né, a gente deve cumpri-la, né, até no máximo no próximo mês. Então, está se findando, né, um volume expressivo de exportação que já ocorreu para a China esse ano. Os abates, inclusive, aqui no estado não caíram como a gente esperava que caísse, num momento já de retenção de fêmeas e também de falta de animais que deixaram de nascer nos últimos 3 anos, né? Então, estamos, de fato, num ciclo aqui na onde o preço da reposição já se elevou e o abate naturalmente iria ter uma redução, o que de fato não ocorreu na intensidade que deveria ser esse ano, puxado também por ainda essa demanda externa muito forte. Então, para o segundo semestre, o cenário aqui, no momento que temos, é que, né, pela cota estabelecida da China, deve se encerrar no máximo até o mês que vem, porém, a gente já sente e já entende, na verdade, que isso deve ser alterado, porque se a gente olha no quadro de oferta e demanda mundial, não tem para onde a China correr, vamos colocar assim, né, para substituir o volume que a gente está encaminhando mensalmente para o mercado deles. A gente parte da premissa que a demanda de carne na China não deve cair. Eles têm um problema tanto de queda de rebanho nos últimos anos e também agora um problema ali na Mongólia de aftosa, né? E se a gente for falar de outros países que poderiam, né, cumprir esse volume de carne que a gente deixaria de enviar para eles, a gente está falando de Estados Unidos, Austrália e Argentina, né, que também tem em especial Estados Unidos, um problema sério de estoque de animais e preços muito mais elevados, né, na tonelada exportada do que a nossa. Então, a gente entende que de fato, estamos numa volatilidade, mas, do ponto de vista de oferta, não há nenhuma perspectiva de queda de preço em relação ao segundo semestre. E, obviamente, do ponto de vista de demanda, temos que continuar monitorando e acompanhando todos esses movimentos, em especial dessa solução ou, né, desse prolongamento da cota ou qualquer outra solução que seja, para que a gente continue atendendo esse mercado no volume e no ritmo que a gente
começou o ano de maneira bastante acelerada. Ô, Daniel, você trouxe para a gente essa análise, essa perspectiva, é, mas como é que está no dia a dia aí? Vocês no Mato Grosso já estão sentindo esse impacto, essa desaceleração, da busca por animais para abate para a China? Hoje aqui no estado nós temos alguns cenários assim distintos entre regiões, né? E de fato, vamos dizer assim, se a gente pegar na comparação mensal, a arroba deu uma reduzida, porém, né, o próprio IMEA soltou o dado aí no boletim, né, da semana passada, que deu conta de que as fêmeas já começaram a assumir também do abate, né? Então, como eu te falei, hoje aqui no estado, né, há uma questão de escala de abate também, né? Então, algumas escalas mais alongadas, que já estão sendo reduzidas. A gente começou o mês, né, com essa pressão, vamos colocar assim, né, de preço, mas o mais importante que a gente está destacando aqui, mesmo com assim, um alongamento, né, das escalas na semana passada, os frigoríficos continuam tendo dificuldade de encontrar esses animais. Então, mesmo que a gente tenha essa leve baixa em algumas regiões aqui, a perspectiva sob vista de oferta, como eu falei, ainda é bastante restrita. Então, estamos desempenhando a cota ainda, né? A cota não finalizou, como eu disse, né? Nós estamos em junho ainda. As perspectivas é que em julho acaba essa cota. Então, tem sim um cenário de especulação ocorrendo no mercado, mas, como eu disse, a gente entende e espera que a gente supere o quanto antes, né, para a gente tirar um pouquinho desse barulho, né? Agora, o ponto principal é a entrega para o segundo semestre, né? Eu acho que esse talvez é a principal incógnita, porque tem muito produtor, né, em especial confinadores, planejando a sua entrega esse ano. Então, temos que ficar de olho nesse mercado, né? Acompanhar também o que está nos preços das bolsas para, de alguma maneira, se proteger dessa volatilidade, que é o que já começou a acontecer em junho, né? Dessa guerra aí que há hoje, neste momento aqui no estado, né? De uma escala que deu uma alongada, mas com uma certa dificuldade de já fechar animais essa semana. Pois é. Para responder a essa redução de demanda que pode ocorrer por conta da falta da China e até, como você bem citou aí, da União Europeia, precisava haver uma redução de oferta. E você falou que isso ainda é uma incógnita. Aquela projeção do IMEA de confinamento recorde pode ser revertida? Como é que os pecuaristas estão vendo essa situação e até que ponto a oferta pode se ajustar para evitar uma pressão maior nos preços, Daniel? Ah, sem dúvidas, viu? Eu acredito que pode sim ser revista, uma vez que, se você pegar o próprio preço, né, da bolsa, agora, a gente pegar os contratos da B3, setembro, outubro, né, e fazer a conta da margem do confinamento, ela não estava compensando quando eles fizeram o levantamento, né? Eu acredito que o levantamento deles, acho que foi em março, né, abril. Então, aqui a gente já se passou ali 60 dias desse levantamento e o cenário, né, da arroba, como eu falei, cedeu um pouquinho e o gado de reposição continuou crescendo, né? Então, isso estreitou e talvez até inviabilizou a margem para alguns. Então, eu vejo que pode sim ter essa correção, uma vez que, de novo, a gente acelerou, né, o cumprimento da cota, teve essa questão também da União Europeia, que infelizmente também trouxe mais volatilidade para esse mercado, né, para que esse preço cedesse. Mas, como eu disse, sob ponto de vista de oferta, nós não temos nenhuma perspectiva, né, de redução de preço, uma vez que, além da retenção de fêmeas, né, que já foi identificado, inclusive, nos dados do abate de maio, e em junho a gente deve ter mais uma redução do abate de fêmeas, nós também estamos entrando aqui no estado do Mato Grosso, né, com uma oferta de animais, ou seja, com um rebanho, né, um estoque de rebanho, o menor desde 2020. Né? Então, nós estamos entrando com 31 milhões de cabeças aproximadamente, e isso é o menor rebanho desde 2020.
Ou seja, temos aí essa perspectiva de menor oferta, então, para o segundo semestre, o que de alguma forma pode dar um alívio aí para essa pressão nos preços. Agora, do ponto de vista do pecuarista, como é que está sendo esse ano, Daniel, para o pecuarista de Mato Grosso? Aí a gente tem que separar, né? Os recriadores e engordadores dos criadores, né? Eu acho que para os criadores, né? Toda essa elevação especial do bezerro, né? Vamos dizer assim, inverte um ciclo super negativo que eles viveram aí nos últimos 3 anos, né? Com a baixa do preço do bezerro e que inclusive fez com que o Estado, né? Abatesse quase 15 milhões de cabeças nos últimos 2 anos. Foi isso que aconteceu aqui em Mato Grosso, né? Foram quase 14,7, 8 milhões de cabeças abatidas em 25 e 24, em decorrência de todo, né, cenário negativo para esse criador, que levou basicamente, né, um volume expressivo de fêmeas para o abate. E esses animais, obviamente, como todo o ciclo da pecuária, né, estão deixando de chegar no mercado esse ano, né, os animais que não nasceram, né, e agora também as fêmeas que estão sendo retidas, né, para aumentar a produção de bezerro diante da melhora do cenário. Então, para esses criadores, né, inicia-se então um ciclo de alta. E para os engordadores, né, aí sim, como eu falei, é uma produção de até um risco mais elevado e também de muita conta para se fazer de margem, porque na medida que também, em comparação ao ano passado, né, a arroba já se recuperou bem, mas a reposição também se elevou, né, e isso, né, obviamente que traz um desafio do seu ponto de vista de custo para esse engordador. Pois é, dá para pensar num ano de margens positivas aí produtor, mas, é um ano de margens positivas, porém com atenção no planejamento e nas estratégias, né, Daniel? É isso que eu estou falando, né? Para esse mercado do engordador, né, a volatilidade vai estar presente, né? Então, assim, com certeza pode ter pessoas que vão ter margens, inclusive já tiveram, né? Porque compraram os animais de reposição mais baratos do que agora e entregaram o animal com uma arroba mais valorizada. Então, com certeza, o ciclo de águas, vamos dizer assim, 2026 foi positivo. O desafio agora que a gente está traçando é o daqui dos próximos 6 meses, né? Então, a depender do nível de intensificação que ele coloca nessa engorda, que é alta para boa parte deles, né? Não se consegue entregar 43% do abate, né, de animais abaixo de 24 meses sem uma suplementação, sem uma intensificação ali na reta final da engorda, né? Então, obviamente que quando eu tenho um custo de reposição mais elevado, sim, é uma parte relevante do custo dele de produção, eu tenho que fazer conta para ver se dá margem, né? Até o momento foi positivo e para o segundo semestre, como eu falei, né, instrumentos de proteção de preço pode ajudá-lo aí a não ter surpresas de margem negativas. Muito bom. Meu amigo, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui trazendo um pouquinho dessa visão da pecuária de Mato Grosso para o nosso público. Sucesso aí na nova empreitada e vamos trocando figurinhas aqui, vamos trazendo mais informações aí, principalmente do ponto de vista do pecuarista do Mato Grosso para o nosso público aqui no Pecuária e Mercado. Volte sempre, Daniel. Muito obrigado, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês. Conte com a gente. Valeu, um abraço, até a próxima.